Signo de Gêmeos, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro e essa é a sua leitura de previsão para fevereiro de 2024. Vamos ver quais são as energias disponíveis, orientações, mensagens, conselhos, inspirações do tarô para os geminianos. E conta aí como foi o seu mês de janeiro, Gêmeos. Foi legal? Foi mais ou menos? Você esperava mais? Foi muito sucesso. As leituras de Gêmeos, aliás, estavam muito boas, né, no mês de janeiro. Conta aí, quais foram as oportunidades que surgiram? O que você está esperando para fevereiro? Vamos ver. Vamos ver o que as cartas trazem para vocês. Vou começar aqui com o arcano maior desse deck. Opa, caiu aqui, desse deck que é o deck do Salvador Dalí. É um deck criado pelo artista surrealista, então é um deck muito especial, muito diferente. Vamos ver qual é a mensagem que ele traz para vocês. E ele traz o louco. Vocês começam fevereiro, vocês começam a leitura de fevereiro com a energia do louco. Um pouco de loucura não vai fazer mal para vocês. Um pouco de coisas diferentes, coisas inusitadas. O louco vem aqui para te provocar a fazer uma certa loucura na sua vida. Claro, né, dentro dos parâmetros do plausível, né? Mas colocar um elemento meio doido, meio inusitado, meio surreal, meio esquisito. Sabe quando você coloca um toque de uma coisa esquisita na sua roupa, mas essa esquisitice faz toda a diferença e acaba ficando não bizarro, mas acaba ficando original, um tom de originalidade. É isso que eu quero dizer. É isso que esse louco vem trazendo, uma certa dose de originalidade para o seu dia a dia, para a sua rotina, para sua aparência física. Então colocar um elemento meio louco, meio inesperado. O louco também vem trazendo a abertura de um novo caminho. O louco é aquele que inicia um caminho que ele não sabe onde vai dar, mas que em algum lugar vai dar. Só que ele nem está muito preocupado com isso. Para onde eu estou indo? Ele só está ocupado em seguir, né, as experiências da vida, seguindo a sua intuição, seguindo o movimento do corpo. Ele está no fluxo. É um mês para você entrar no fluxo e meio que se deixar levar um pouco mais, tá? Sem querer se apegar tanto ao controle, ao planejamento, as coisas muito certinhas ou organizadas ou quadradinhas de um modo muito convencional. Não é o mês para essas convencionalidades ou coisas mais tradicionais. É um mês para você tentar, experimentar, provar, e se lançar nessa nova empreitada, nesse novo trabalho, nesse novo relacionamento, mesmo que isso pareça um pouco loucura. Vamos ver, o que mais? A porta que temos para você. Pendurado. Olha a porta que existe aqui no seu caminho em fevereiro. Ele está pendurado dentro de uma caixa de água, como se ele fosse quase se afogar, mas ele tá, né, tá com os braços para trás, preso, mas ele vai sair dessa. É um mês em que talvez você se veja numa situação um pouco aprisionante, um pouco sufocante, mas você dá conta. Você internamente, você sabe que você vai conseguir, né, de algum jeito, sair dessa enrascada, desse problema, porque isso aqui, ele mesmo se colocou nesse problema, entre aspas. Ele mesmo se colocou nessa situação. Então não há perigo real, não existe um risco de afogamento aqui. É algo calculado, então existe um risco calculado. Existe um treinamento anterior. Talvez você não tenha consciência disso, mas a sua alma sabe que você está preparado para passar por alguma aprovação, por alguma situação que, olhando, né, que para quem olha de fora, você fica, meu Deus,
Como que ele vai sair dessa? Só que internamente você sabe, relaxa, eu dou conta. Eu dou conta. Basicamente é isso que a gente tem para esse mês de fevereiro para alguns geminianos. E a gente pode estar falando de uma situação de trabalho, de saúde, doença, de família, relacionamento, mas seja qual for a situação, é quase como se fosse um mal necessário. É um perrengue necessário. Mas que você já praticou várias vezes, assim, você já tá gato escaldado, então você falou assim, pode deixar, eu consigo, né, passar por isso e quase como que ileso, incólume, tá bom? Desafios a gente sempre tem na vida, né? A questão é como a gente lida com esses desafios. E aqui me parece que você tá lidando de uma forma muito tranquila. Que mais? O Sol e o julgamento. É um momento aqui entre o Sol e o julgamento. Aqui a gente tem uma mistura das duas coisas, tá? É um momento de crescimento. O Sol, ele fala de final feliz, então pode ser que em janeiro algo na sua vida terminou de uma forma muito bem sucedida, então você teve sucesso, você teve reconhecimento, você obteve, sei lá, o retorno de alguma coisa. E se sentiu, nossa, deu certo, né? E agora o julgamento é como se você você desse mais um passo, subisse um degrau, né? Então não bastava esse sucesso, você ainda teve um sucesso ao quadrado, digamos assim. Fevereiro é como se essa ascensão continuasse, tá vendo? Esses anjos aqui, eles estão ascensionando, eles estão subindo. Então é um mês de elevação. Pode ser elevação espiritual? Pode, dependendo do seu estágio de consciência. A gente pode estar falando assim de que você teve consciência de alguma coisa em relação à espiritualidade, e agora você começa a se aprofundar um pouco mais nesses estudos da espiritualidade, místicos, esotéricos, energéticos, e aí você vai crescendo em termos de expansão de consciência. Ou ainda, dentro de uma visão mais material, aqui é um crescimento, tá? Também é um crescimento. Então, você conseguindo algo a mais do que aquilo que você já conseguiu. Então, olha só, tem oportunidade? Sim. Tem desafios? Também. Então, as bênçãos e os desafios, digamos assim, eles estão caminhando juntos. É quase como se fosse, à medida que você vai conseguindo vencer os desafios, você vai ganhando mais pontinhos no céu, digamos assim. À medida que você consegue superar obstáculos, lidar com algumas lições kármicas, talvez, você vai avançando em termos de espiritualidade e também de vida material. Tá? É mais ou menos essa dinâmica que eu vejo aqui para vocês. Claro, gente, que é uma leitura geral e se você precisar de algo mais específico, eu te convido a vir fazer uma leitura particular, tá certo? Bom, vamos trazer mais 3 cartas para Gêmeos, a Torre, 2 de espadas e 8 de ouros. Aqui a gente tem a Torre falando de uma ruptura. Tem uma mudança, tá? Uma saída de algum lugar, porque nessa torre não dá mais, nesse lugar não dá mais, nessa casa, nesse bairro, nessa cidade, nesse relacionamento. Enfim, coloca aí no seu contexto. Nesse emprego, sei lá o que, já não dá mais. E você já sabia que não dava mais. E aí você começa a se desligar dessa situação, de certa forma, tóxica, ou que era meio que sufocante, né? E de novo essa palavra, né? Sufocante aqui, sufocante aqui. Então tem uma libertação e uma liberação energética, como a partir de agora você consegue seguir um novo caminho, o louco. Só que aí você pode ficar em dúvida. Tá bom, posso seguir um novo caminho. Por exemplo, fui demitido, tá? Não gostava mais daquele emprego, sei lá que raios de coisa aconteceu lá, fui demitido.
eu ia pedir demissão, mas acabou sendo demitido, tudo bem, mas agora eu posso, né, buscar outro emprego ou criar meu próprio negócio, só que aí eu fico na dúvida aqui que eu faço agora. Será que eu mando o currículo? Será que eu crio minha própria empresa? Agora é a hora, porque de repente eu recebi, né, a multa rescisória e agora eu começo a pensar, agora é a oportunidade de eu mudar de carreira, mas eu vou ou eu tento mais um pouco, né, nessa profissão? É só um exemplo, tá? Vai aplicando aí no seu contexto. Mas então tem assim, uma queda, uma ruptura e uma dúvida. O que eu faço agora? E na sequência, o 8 de ouros, ele está me falando de uma continuidade, de algo que você persiste um pouco mais. Talvez exista um desejo de mudar completamente de carreira, só que aqui ele fala assim: continua, vai lapidando, insiste, persiste, porque é com o tempo que você vai se fortalecer nisso, ou você ainda precisa se dedicar um pouco mais. Ainda existem resultados a serem colhidos nessa determinada profissão, por exemplo. Então, é simbólico, tá? É uma metáfora, mas aqui, gente, tá falando que, embora você se sinta, de certa forma, mestre, você tem muitos recursos, você tem muito conhecimento e bagagem, continua um pouco mais, continua se aprimorando. Às vezes pode ser uma outra situação, algo se rompe, algo acaba, finaliza e você toma um baita de um susto, você não estava esperando. Na verdade, você mais ou menos esperava, mas assim, na hora que acontece, você fala assim, nossa, né, aconteceu, tá? Pode ser relacionamento, por exemplo. E aí você fica, e agora, o que eu faço? Tem uma certa paralisia aqui, uma dúvida, do que eu faço agora? E aí, para algumas pessoas, esse 8 de ouros, ele vai ser assim, lapida os seus talentos. Você vai ter que começar a olhar para os seus talentos, porque até então tem alguma coisa que você não estava enxergando e a torre vem justamente para trazer uma luz para algo que você estava negando. E aí você vai ter que começar, talvez como um aprendiz, porque você ficou muito tempo preso nessa torre e você começa algo como um aprendiz, mas, né, mais para frente você se torna mestre. Por quê? Você tem sim capacidade né, e potencial para ser esse mestre já agora, só que você saiu de um lugar, então não adianta, por exemplo, você sai de um relacionamento como casado. Aqui você vai entrar num relacionamento, você não vai entrar num relacionamento como casado, você vai entrar num relacionamento como namorado, né, como ficante, né, devagar. Você saiu de um emprego ou de uma carreira, né, você não espere que você saiu de uma empresa como diretor, você vai entrar como diretor novamente, principalmente se você foi demitido, né? Talvez você tenha que se resignar e aceitar um cargo, sei lá, né, de gerente ou de diretor que ganha menos, tá? Enfim, é mais ou menos isso. Pode existir então uma queda no seu padrão de vida, uma queda no seu padrão financeiro, tá bom? Num primeiro momento, mas depois isso vai melhorando. Sabe quando a gente tem que dar um passo para trás para depois dar dois para frente? É mais ou menos isso, tá? É isso. Que mais? 4 de copas, rainha de paus e 7 de paus. Posicionamento. Algo em fevereiro, Gêmeos, que não tá legal, tá? Sei lá se é família, relacionamento, amizade, enfim, tem uma sensação de saturação, saturou,
essa relação já está saturada, como se você não visse mais saída, né? Meio que enjoei, sabe aquela coisa? Enjoei. Pode ser tipo assim, enjoei do meu guarda-roupa, né? Não tô mais feliz com isso. Então tem essa sensação de desânimo, inclusive. Só que aí vem a Rainha de Paus com, né, esse 7 de Paus, que tá falando assim, se renova. Se renova, cabe a você renovar esse guarda-roupa, cabe a você renovar essa cor na sua vida. Olha como tá apagado, tá cinza, né? E aqui a gente tem tons de vermelho. Cabe a você, rainha, né? Independente do gênero que você seja, se posicionar perante a vida e dar um novo colorido à sua situação. Pode ser que a vida de Gêmeos está muito oscilante, sabe? Entre dificuldades e facilidades, né? É o tempo todo isso. Tá muito na sua mão essa situação mais emocional, digamos assim, de se posicionar perante a vida e falar: é isso que eu quero, é para lá que eu vou, é assim que eu quero ser daqui para frente. E você muda seus hábitos, seus comportamentos um dia de cada vez. É um novo posicionamento pessoal, um novo posicionamento perante a vida. De sair de uma tristeza profunda ou de um tédio e começar a se colocar em movimento. Talvez em movimento interno. E algo que eu vou estudar, algo que eu vou fazer, uma atividade, né? Porque aqui ele não está fazendo nada, ele só está vendo o navio passar. Como se você ficasse na janela vendo a vida passar, esperando o príncipe encantado, esperando ganhar na Mega Sena. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer, sinto muito. É hora de você dar o tom da música da sua vida. Isso é muito focado para uma ou outra pessoa, tá? Mas é a mensagem que eu precisava passar. Dito isso, aviso foi dado, voltamos à boa vibe aqui. 4 de paus, 10 de copas e a força. Para alguns geminianos, você tem uma nova casa e uma nova família, ou uma nova casa junto com a sua família, trazendo mais união, mais harmonia, como se fosse de repente uma casa maior, um reencontro de família. Percebe como essas duas cartas, por mais que seja aqui um casal, o 4 é o início da estruturação familiar e o 10 é a felicidade familiar. É como se não é só você que está feliz, não é só você que está mudando de casa, é você e a sua família. As pessoas que você gosta estão todas comemorando com você. Aqui tem uma reconciliação para alguns, por exemplo, reconciliação com parentes, sabe? Tipo, faz tempo que não via, ficou meio uma coisa meio abalada, mas agora os laços familiares, os vínculos familiares se fortalecem. Porque a gente tem a força, e a força é a junção dos opostos. Né? Tem um lado e tem o outro, mas tá tudo bem, eles se dão bem mesmo sendo diferentes. Aqui, gente, está falando muito assim de casamento, estruturação de casa, felicidade, né? Uma felicidade harmoniosa, festa em família, sabe aquelas reuniões grandes de família, quando você reúne parentes de várias gerações que você não via faz muito tempo, também tem um pouco disso, tá?
E essa força, ela vem me trazendo não é a ideia de esforço, porque o que me chama mais atenção aqui é essa delicadeza. É a leveza com que tudo acontece em relação ao seu sistema familiar. A essa nova casa que começa a ser construída, ou você, sei lá, você está procurando uma nova casa. Enfim, mas se você está procurando uma nova casa, você vai achar como se fosse a casa ideal, sabe? Aquela casa que faz o seu coração pulsar, você fala assim, nossa, essa casa, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero construir minha família, é nesse bairro, é nessa cidade. Enfim, muito legal. Muito, muito legal, tá? E vamos finalizar com uma carta do oráculo da Lua. Oráculo da Lua, mensagem final para Gêmeos. Seu comprometimento está sendo testado. Olha só, talvez você passe por alguns testes de comprometimento. Tanto comprometimento, tipo teste de fidelidade, pode ser. Teste de lealdade à sua família, teste de lealdade aos seus valores. Você está sendo testado, às vezes, dentro da sua empresa, você está sendo observado nas suas atitudes, então, né, fica atento, você está sendo testado, o seu comprometimento, ou o seu comprometimento com a espiritualidade, então pode ser que venham sim situações meio difíceis, delicadas, né, porque é justamente a espiritualidade testando, né? Testando o seu comprometimento, testando a sua fé. Testando a sua fé. Tá bom? É isso, Gêmeos. Espero que essa leitura tenha sido útil. Se precisar, vem fazer sua leitura particular. Mesa radiônica, que é uma limpeza energética para dar uma turbinada aí na sua energia. Mapa do autoconhecimento. Ou então, é só falar comigo pelo WhatsApp. Se você não souber qual é o melhor serviço terapêutico para você nesse momento, conversa comigo que eu te ajudo a ver qual é o que se encaixa melhor agora, tá bom? Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.